De 18 a 22 de julho, aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso, o 15º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil. Durante estes dias, cerca de 1.500 pessoas, 1.100 participantes de todo o país e 400 integrantes nas equipes de trabalho refletiram o tema SEBS, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema inspirado no livro do profeta Isaías: Vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. O encontro segue a consagrada metodologia Ver, Julgar e Agir. Depois de refletir sobre os desafios da realidade à luz do Evangelho de Jesus Cristo e das primeiras comunidades cristãs, há um chamamento para alguns desafios e cuidados na caminhada das comunidades eclesiais. E aí, será quais que foram as conclusões ou os apontamentos gerados neste 15º Intereclesial? Este é o tema do programa de hoje, que conta com a participação de Dom Gabriel Marquesi e Marilza Chuina. O Dom Gabriel é bispo da Diocese de Floresta, em Pernambuco, e é referencial para a SEBS do Brasil, membro da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB. Dom Gabriel, seja muito bem-vindo à Igreja Sinodal, uma alegria contar com a sua participação. Muito obrigado, para mim também é uma alegria muito grande estar aqui e poder conversar junto com vocês todos sobre este assunto tão precioso e tão importante para a vida da nossa igreja, que é o Intereclesial, o 15º Intereclesial da SEBS. Isso, quem nos ajuda, a Marilza Chuina, também já participou do Igreja Sinodal, inclusive nos ajudando a olhar para esta preparação do Intereclesial. Ela é cristã leiga, professora, especialista em educação, atua na Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e também na Ampliada Nacional da SEBS, e integrou a coordenação do Intereclesial. Marilza, mais uma vez, bem-vinda ao Igreja Sinodal. Olá, obrigada, Marcos. E é sempre um prazer e uma alegria poder estar participando deste espaço do programa Igreja Sinodal, que tem essa particularidade muito especial de uma igreja que caminha juntos. Isso. Dom Gabriel, permita-me começar ouvindo a Marilza, né? Primeira pergunta já é logo para a gente olhar, né? Como é que vocês avaliam o 15º Intereclesial? Marilza, o seu olhar aí que esteve atuando muito diretamente, sendo matogrossense, né? Como é que você avalia? Olha, primeiro eu gostaria de dizer da alegria do encontro. Nós sabemos que passamos por um contexto de pandemia, nós ainda vivemos, né, resquício desse contexto pandêmico e considerando todos os aspectos vividos pela população diante da pandemia e como o governo brasileiro, à época, tratou a população, onde as vidas não importavam, né, o que valia era o negócio, era a economia. No fim, o governo não salvou a economia e também não salvou a vida dos mais de 700 mil vítimas da pandemia da Covid-19. Então, essa dimensão da alegria já parte daí, dessa possibilidade de reencontrar aqueles e aquelas que chegaram ao 15º Intereclesial, puderam celebrar esta alegria de estar vivos, e estar vivos para continuar na luta, para continuar a caminhada da defesa incondicional da vida de todos e todas. Com isso, o encontro, ele caminhou, ele foi celebrado, ele foi refletido, animado, vivido intensamente depois de 5 anos de um processo de preparação que contribuiu para a formação viva, né, das comunidades eclesiais de base, para esse processo de participação a serviço da vida plena para todos e todas, e procuraram encontrar saídas para que o reino de Deus, anunciado por Jesus de Nazaré, seja uma realidade concreta, vivida por cada homem, por cada mulher, e em especial por aqueles e aquelas que participaram do encontro. Olha, a alegria do encontro, a vida que também já estava presente, né, ali no tema, no lema
do 15º Intereclesial. Dom Gabriel, como é que o senhor avalia também, né, e a comissão, aí, o senhor que é o referencial para as SEBs do Brasil, como avaliam a realização do 15º Intereclesial? Mas o avalio como um momento de grande esperança. É algo de que nós todos estávamos precisando. Porque estou na mesma linha da Marilza. Uma das características fundamentais que nós encontramos lá no nosso 15º Intereclesial foi aquela do entusiasmo, aquela da alegria, daquela da alegria profunda do encontro. Mas eu diria algo mais. O que a gente experimentou lá no Intereclesial foi a alegria de quem vive e quer viver a liberdade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos. Porque Jesus veio para todos. Porque o Evangelho é para todos. Esta foi a alegria profunda que animou todos os dias do nosso Intereclesial. Todas as pessoas, culturas, povos, tradições estavam presentes. E nós experimentamos a alegria do encontro e da possibilidade de partilhar entre nós o Evangelho de Jesus. A alegria de viver a liberdade de oferecer o Evangelho, derrubando os muros de medos, de preconceitos que nos dividem e que dificultam a fraternidade. Foi uma experiência extremamente positiva, gratificante e cheia de esperança para todos. E nessa perspectiva, né, do que o Dom Gabriel trouxe para nós, dentre esses participantes todos, né, como eu mencionei no início, aproximadamente 1.500 pessoas envolvidas, entre os delegados, participantes, né, sujeitos eclesiais diversos, né, ministros ordenados, cristãos leigos, religiosos, né, e religiosas, consagrados, de todas as culturas, pessoas também não católicas, né, que estavam ali em comunhão, vivendo este momento de encontro. É característico já do Intereclesial produzir algumas mensagens, e dentre as mensagens produzidas neste 15º está uma mensagem às comunidades. Marilza, eu gostaria de ouvir você. Quais os sinais de esperança, né, que o encontro deixa para a igreja no Brasil e também para as comunidades, a partir desta mensagem dirigida a todas as comunidades eclesiais? Bem, Marcos, a partir dessa experiência vivida, né, no 15º Intereclesial, nós podemos constatar que a SEBs vive são um grande sinal de esperança no processo sinodal. Na nossa mensagem às comunidades, nós vamos tratar, inclusive, disso, né? Esse processo que está em curso, em andamento, por uma igreja da comunhão, da participação e da missão. E é uma experiência tão sonhada e tão vivida, né, pelas comunidades eclesiais de base, que é justamente a comunhão, a participação em todos os âmbitos eclesiais, né, buscando uma igreja que supere o clericalismo, uma igreja que seja efetivamente toda ela ministerial. Então, nessa perspectiva, tem um trecho da carta que vale a pena, né? E a gente diz assim: à luz do horizonte de um novo céu e uma nova terra, que a palavra de Deus nos traz, discernimos as margens do rio da esperança, por meio dos mitos geradores de vida nova e do rito que faz a utopia ganhar sonoridade aos ouvidos dos sonhadores e sonhadoras da caminhada. Então, veja que o que nos anima, o que nos impacta, o que nos motiva é justamente este sonho de novo céu e de nova terra como horizontes possíveis de serem construídos a partir de Jesus de Nazaré. E essas comunidades, como mulher grávida, continuam gerando novo, recriando os caminhos de libertação sob o impulso do verbo sair, que funciona como um fio condutor de toda a nossa existência.
do ventre da mulher ao ventre da Pachamama, saímos sempre em busca de vida plena. Isso é só um trechinho da carta que vocês podem depois ler com mais carinho, e essa chamada de atenção, esperançar, sair, se colocar em caminhada. Olha, isso é uma poesia, né? Olha que é gostoso de ouvir e aquece o coração, nos motiva a fazer esse processo. E bonito também essa recuperação, essa afirmação que a Marilza traz para nós, da experiência sinodal que as SEBs já vivem desde há muito, né? Inclusive, nós dedicamos um programa à Igreja Sinodal, você pode rever acessando o canal no YouTube, @Igreja Sinodal, você confere todos os programas. Nós dedicamos um para falar exatamente sobre as SEBs como uma experiência de sinodalidade. No programa de hoje, nós estamos olhando para a experiência do 15º Intereclesial, conversando com o Dom Gabriel Marquesi e com a Marilza Chuina. Vou fazer um intervalo, mas que é bem rapidinho, e já já a gente vai continuar esse olhar para esse evento importante da Igreja no Brasil que aconteceu no mês de julho passado. Até já! Já voltamos aqui para o Igreja Sinodal. Eu quero agradecer você que nos acompanha, que reflete conosco, que aprende e que também leva isso para a sua vida comunitária, aí na sua comunidade de fé, onde você vive a sua fé. Nós estamos conversando sobre o 15º Intereclesial e no bloco anterior nós terminamos ouvindo da Marilza um trecho da carta que foi dirigida a todas as comunidades, apontando este sinal de esperança para a nossa vida, para o nosso tempo, vida para todos e todas, vida em abundância. E dentre essas mensagens, nós também tivemos uma carta que foi redigida aos bispos do Brasil. Foram 53 bispos que participaram do Intereclesial e, salvo engano, Dom Gabriel pode me corrigir, né? Foram 48 que assinaram esta carta. E uma carta que destaca essa natureza missionária das SEBs, e há ali um pedido de reinclusão das comunidades eclesiais de base nas próximas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Gostaria que o senhor comentasse, Dom Gabriel, esse trecho e esse pedido, né, a motivação desta carta. Sim, na verdade, as cartas foram duas. Teve uma carta que os bispos presentes no Intereclesial, que eram justamente 48, escreveram para todos os outros bispos, como testemunho de quem esteve presente neste momento de vida da SEBs e da nossa igreja. Então, uma carta fraterna de bispos para os bispos, refletindo as experiências que eles vivenciaram no encontro do Intereclesial. A outra carta a que, Marco, você está fazendo referência, é uma carta que o Intereclesial inteiro escreveu para a CNBB, pedindo à CNBB de ser de novo acolhida a experiência das SEBs como uma dimensão importante da Igreja do Brasil. De fato, a carta inicia com uma citação do Evangelho de João, a citação que diz: as ovelhas escutam a sua voz e o pastor chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E nesta carta se destaca a situação de silêncio que nos últimos anos a CNBB teve diante das SEBs, como se não tivesse o desejo, a atenção em chamar a todas as pessoas que contribuem à vida da igreja através da participação de uma comunidade eclesial de base a construir o caminho da nossa igreja. Então foi uma carta muito fraterna, com a qual o Intereclesial diz para os bispos do Brasil, para a CNBB: nós estamos vivos, nós somos igreja, nós queremos acompanhar
a vida da igreja e queremos colocar a nossa experiência de ser uma igreja sinodal, de ser uma igreja em saída, de ser uma igreja que vai para as periferias, de uma igreja que quer devolver aos pobres não somente a atenção, mas também o protagonismo na vivência do evangelho, na vivência da missão, a nossa contribuição. Foi uma carta simples, respeitosa, mas na qual se diz, olha, comunidade eclesial de base tem uma história, tem uma experiência, tem uma caminhada, construiu até agora a igreja, foi reconhecida pelo Papa, pelos documentos da igreja latino-americana e caribenha, é uma igreja que está viva e que oferece continuamente à CNBB a sua experiência para continuar a colaborar na construção da vida e da missão da igreja. Olha aí que bonito, né? Dom Gabriel aí esclarecendo para nós as cartas, né? São várias mensagens também que ressoam e que fazem eco a essa experiência vivida. Eu quero retomar, Marilza, aqui, né, mais uma vez essa dimensão das SEBs como uma forte expressão de sinodalidade. O intereclesial ele acontece exatamente nesse contexto do sínodo sobre sinodalidade, né? Quando o 15º intereclesial começou a ser preparado, lá há 5 anos, ainda não se tinha esse horizonte que nós estaríamos agora. Em que este encontro nos ajuda no itinerário sinodal que a igreja está vivendo? De fato, Marcos, o intereclesial ele tem uma perspectiva, né? E é importante a gente ter isso presente quando olhamos para este rosto de uma igreja sinodal, toda ela ministerial. O intereclesial, nós procuramos, ao longo desses 5 anos de caminhada, e não só porque estávamos nesse processo de preparação para a caminhada do intereclesial, a realização do encontro em si, mas porque isso é inerente, isso é uma característica e marco inerente das SEBs, que é justamente o caminhar juntos, o estar juntos, o fazer juntos, essa igreja povo de Deus que se encontra. E no processo do Inter, isso foi extremamente favorecido pelos processos de formação, pela escuta às comunidades. Nós tivemos, pela primeira vez, já assim, retomando nesse 15º, o processo inicial dos intereclesiais de escuta às comunidades. E quando a gente preparava o intereclesial, Marcos, e Dom Gabriel deve lembrar também disso, a gente pensava o grande encontro com assessores, com conferências, com palestras, e pouco tempo de diálogo, de troca de experiência. Aí tem uma marca, o identitário dos intereclesiais, que é a partilha da experiência vivida, né? Que é a partilha da vida vivida nas comunidades eclesiais de base. E a gente procurou justamente fazer o contrário agora, de ter esses espaços de escuta antes do encontro, durante o encontro e, claro, após o encontro. Olha aí Rapidamente, assim, eu destacaria esse elemento que, assim, para mim, foi fundamental na dinâmica metodológica do intereclesial. E é importante você destacar isso, né, para ver como que é processual, né? Ou seja, como é que aconteceu também essa mudança no decorrer do caminho e que apontou para essa bonita experiência que vocês estão partilhando, e certamente quem acompanhou, né, pela cobertura de emissoras, também pelas redes sociais, que pôde acompanhar e ver de perto esse testemunho bonito de partilha, né, que era muito visível para quem estava distante, mas que estava ali acompanhando. Nós sabemos, Dom Gabriel, que já foi anunciado, né, o barco vai seguindo do Rio para o mar, de Rondonópolis para o Espírito Santo, para o 16º Intereclesial. Mas até lá, quais que são os próximos passos na caminhada das SEBs do Brasil a partir desse 15º Intereclesial? Mas eu queria reforçar de novo o que estava dizendo a Marilza até agora, porque verdadeiramente foi importantíssimo isso.
nós podemos viver a escuta, o diálogo, a construção em conjunto deste momento. E esta escuta que foi entre todas as comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro e também fora das comunidades, porque nós sabemos que as comunidades, as SEBs, têm a experiência de serem comunidades abertas ao encontro com outras pessoas. Então, muitas pessoas que normalmente têm pouco espaço dentro da vida eclesial tiveram como contribuir com as suas esperanças e os seus sofrimentos à realização deste encontro das SEBs. As perspectivas continuar. Eu diria, as SEBs têm um pouco a incômoda vocação de Jeremias, era aquela de arrancar e arrasar, demolir e destruir, construir e plantar. Nós temos, se aceitamos a dimensão da conversão, temos que aceitar para nós mesmos, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, a necessidade de arrancar e arrasar, demolir e destruir. Mas isso não é fim a si mesmo, mas como abrir o espaço para construir e para plantar. Comunidades missionárias desde o seu DNA, comunidades eclesiais Isso. de base, missionárias desde o seu DNA. Bonita essa expressão de Dom Gabriel, né? A gente já chegou aqui ao fim do nosso programa, que é bem curtinho, principalmente quando a prosa é boa, e eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados. Marilza Chuína, uma alegria contar com você mais uma vez aqui no Igreja Sinodal. Um abraço, viu? Um abraço, muito obrigada. Estamos juntos e seguimos a nossa jornada e a nossa caminhada de animação das comunidades eclesiais de base e nos encontraremos não só daqui a 4 anos, em 2027, no 16º Intereclesial, mas até lá a gente tem um longo caminho de continuar reafirmando a identidade das comunidades eclesiais de base, SEBs, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas no segmento de Jesus de Nazaré. Que assim seja. Agradeço também ao Bispo de Floresta, no Pernambuco, e também referencial para as SEBs no Brasil, Dom Gabriel Marquesi. Uma alegria e satisfação muito grande ter a sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um grande abraço. Vamos continuar de mãos dadas, porque ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todos juntos nesta bonita missão de fazer o Evangelho de Jesus ressoar e tocar os corações e a vida de todas as pessoas, visando um mundo melhor, algo em que cada qual possa sentir-se cidadão e cidadã e não excluído e não marginalizado. Então, um grande abraço para todos. Obrigado. E já que nós estamos numa temporada refletindo sobre a comunidade, eu encerro o programa de hoje com um trecho da carta enviada pelos participantes do Intereclesial ao Papa Francisco. Olha o que diz a carta. Desejamos que nossas comunidades sejam um espaço de acolhimento das dores e sofrimentos do mundo, sobretudo dos mais pobres. Desejamos que nossa igreja não tenha medo de se enlamear diante da necessidade profética de interpelar um mundo cuja economia mata e se comprometa com uma economia cujo centro seja a vida. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.